prosseguindo no estudo dos Evangelhos, página 66, ressuscita o filho da viúva de Naim. Bom, esse texto está em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Bom, a ressurreição era algo que mexia com as pessoas, principalmente com os israelitas, né? No Antigo Testamento tinham as 3 ressurreições, né, feitas por Elias e Eliseu, né? E também os israelitas acreditavam que Moisés tinha ressuscitado. Até Romanos 5,14, quando o apóstolo Paulo diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, deixa eu conferir se é esse versículo, né? Deixa eu ver aqui, olha. Romanos, capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, nesse versículo também o apóstolo Paulo parece ensinar que Moisés teria ressuscitado, teria vencido a morte. Os israelitas acreditavam nisso, né? Eu acredito. Por quê? Porque Moisés, ele voltou no Monte da Transfiguração. Nós veremos isso com detalhe mais à frente. Alguns dizem que ali teria sido uma visão, mas eu vejo que eles voltaram realmente. Moisés e Elias voltaram. E Elias não morreu. Pode ser que ele esteja sendo guardado para um ministério futuro, como eu acredito, das 2 testemunhas. Tá ok? Moisés, a Bíblia só diz que ele subiu um monte e lá morreu, ninguém sabe o que aconteceu. O Deuteronômio só diz que Deus o sepultou, porque ninguém ficava sem ser sepultado, né? Tá bom? Porém, haviam, entre os israelitas, acreditavam que Moisés tinha ressuscitado. E como o apóstolo Paulo coloca esse versículo, então vamos colocar aí como 4 ressurreições, tá bom? Sem contar a ressurreição simbólica, que o autor aos Hebreus diz que Abraão, quando levou seu filho Isaque para sacrificá-lo, ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Tá bom? E era um tema só de Israel. Entre os pagãos, vamos dizer assim, entre os gentios, ninguém falava em voltar a viver nesse corpo, porque isso é a questão realmente de muita fé. Tá bom? Então, entre eles, eles falavam de viver bem no além. E desde o Egito Antigo, passando por cananeus, romanos, gregos, todos eles, depois dessa vida, como é que nós vamos viver? Mas voltar a essa vida ninguém pregava. Então, ressuscitar, você vê alguém falecido, né? E alguém voltar à vida, então esse é um grande sinal. Esse é um grande sinal. Então vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, né, pelos sinais que Jesus está fazendo. Em Israel havia muitas pessoas que preferiam viver peregrinando, porque pagava-se menos imposto. Quem tinha uma casa, um local para plantar, era um tormento com os romanos. Então era melhor viver, às vezes, peregrinando. Tá bom? E só vinha em Jerusalém nos momentos de festa. Tá bom? Então, tem uma grande multidão que está peregrinando junto com Jesus. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Uma viúva, num país pobre, normalmente ela já passava dificuldade, né? Já passava dificuldade. Normalmente entre os pobres não tinham terra, tinham que trabalhar na terra de alguém, ok? Então, normalmente a esperança era um filho que cresce, vai ajudar a mãe, e de repente ela, além da tristeza de não ter marido e não ter filho, né, também ela ficaria super exposta, né, na sociedade. Tá bom? O versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe:
não chores. E chegando-se, tocou o esquife, né, que era a maca onde eles carregavam, né, o defunto, né? Tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Bom, então veja, eles até não usaram Messias, tá bom? Mas pelo menos estavam reconhecendo que havia um grande profeta, ou seja, esse sinal, com certeza, ele se espalhou em Israel, principalmente porque nós sabemos, entre os simples, entre os pobres, aqueles que mais sofriam eram os que mais aguardavam o Messias, né? E os que mais tinham fé, vamos assim dizer. Bom, o nosso livro comenta: a sequência de milagres não param. Se a ressurreição da filha de Jairo foi aos olhos de alguns, agora Jesus ressuscita o filho da viúva em pleno cortejo, aos olhos de uma multidão. Naim era uma pequena cidade a uns 10 quilômetros de Nazaré, e uma viúva perder o seu filho teria sido algo muito notório, de maneira que uma grande parte da população estava presente. Porque os pobres eles viviam se ajudando, e normalmente, como era no mundo antigo, uma cidade crescia, né, nascia e se desenvolvia em torno de uma família, normalmente, ou famílias, tá bom? Isso acontecia em Israel. Então, nas cidades antigas, todo mundo era conhecido, normalmente muitos familiares, ok? Então, uma mulher que perde o seu único filho, né? Então, uma grande parte da população estava presente. Trazer alguém da morte para a vida era milagre raro. Elias realizou uma ressurreição, está lá em 1 Reis 17, versículo 17 a 24. Eliseu realizou 2 ressurreições, está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 17 a 22, 30 a 37 e capítulo 13, versículos 20 e 21. E o povo, ao ver esse milagre, definiu Jesus como um grande profeta. E é estranho eles ainda não falarem no Messias, porque sinais era na interpretação dos rabinos, mas os rabinos que estão aqui criando problema com Jesus, né? Os fariseus, porque normalmente os rabinos eram os fariseus. Né? Os rabinos é considerado uma continuação dos fariseus. Se você falar em fariseus, você está falando em rabinos. Na história vão se desenvolver os rabinos, tá bom? Então os rabinos, que são os fariseus, estão aqui numa intriga com Jesus, ok? Mas os fariseus, se interpretassem as escrituras corretamente, como a gente esperava que Gamaliel, que era o grande mestre desse período, ele tinha que ter enfrentado a morte, mas tinha que ter dito: olha, pela profecia de Daniel, o Messias está para chegar no mundo, e pela profecia de Daniel ele vai morrer, porque isso estava na profecia, né? Porque isso estava na profecia.